Olá, criptomaníacos! Outro gráfico interessante que mostra como o Bitcoin está congelado nesse momento, um baixo interesse, é a volatilidade. Todo mundo fala que o Bitcoin é extremamente volátil, né? Um preço maluco, ele não serve como moeda. Olha aqui, pessoal, estamos na baixa histórica, na baixa de todos os tempos da volatilidade do Bitcoin. Atingiu esse patamar aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Nunca atingiu esse ponto. Olha que interessante, pessoal. O Bitcoin não é volátil, ele praticamente não está mudando de preço. E agora você não escuta ninguém falando o seguinte: o Bitcoin seria a moeda ideal, né? Ele é menos volátil do que as outras, então, pô, vamos adotar o Bitcoin. Aí não encaixa no que eles querem, né? Só funciona isso quando está lá no topo de volatilidade lá em cima. Então, muito cuidado com esse tipo de argumento. O Bitcoin está com a volatilidade muito baixa nesse momento, entrando em 2023. E olha só a última vez que isso aconteceu. Aconteceu aqui na virada, né? No final de 2018, quase na virada para 2019. Tá? E sempre que o Bitcoin está com baixíssima volatilidade, a gente tem uma surpresa muito grande na sequência. Este gráfico que mostra o preço do Bitcoin na linha laranja e o preço do dólar, o valor do dólar na linha azul. E olha que interessante que a gente tem aqui, ó, na virada de 2018 para 2019, quando a volatilidade estava muito baixa, o Bitcoin estava onde? No seu fundo do poço daquele ciclo. Tá vendo aqui? Bem no fundo do poço, a linha laranja, né? Depois de ter essa alta histórica em 2017, o preço cai até este ponto mais baixo aqui. E a partir daí, né, do fundo do poço, a menor volatilidade que a gente tem nesse período aqui, ó, que o preço do Bitcoin dispara absurdamente, atingindo novas altas históricas lá para frente, né, anos à frente. E outra coisa interessante nesse gráfico é a diferença que a gente tem entre dólar e Bitcoin. Vocês vão notar que quando o dólar, que é essa linha azul, está no seu topo, o Bitcoin está no fundo, está lá embaixo, né? Então aqui o dólar estava lá em cima, Bitcoin lá embaixo, dólar lá em cima, Bitcoin lá embaixo, dólar lá em cima agora, né? E o Bitcoin lá embaixo. Só que vocês estão percebendo que o dólar começa a perder valor, começa a cair. Esse é o DXY, né? Ou seja, é o valor do dólar contra uma cesta de moedas internacionais. Vocês percebem que essa linha azul começa a cair. E olha que interessante o que acontece quando essa linha azul, o valor do dólar começa a cair. Vocês percebem que a partir de certo ponto a gente vê a linha laranja, ou seja, o preço do Bitcoin disparando, até que o dólar atinge um fundo do poço e o Bitcoin atinge um topo. O dólar atinge um fundo do poço e o Bitcoin atinge um topo. E olha só, dólar está caindo. Em algum momento, isso deve despertar o monstro, despertar o nosso amado Bitcoin e ele dá essa disparada como a gente espera sempre. Então notem que essa baixa volatilidade, ela precede uma explosão de preço do Bitcoin. Geralmente pode ser para qualquer direção, mas baseado no que a gente está vendo, né, os ciclos mostrando que é fundo do poço, e esse gráfico, dólar contra Bitcoin, também mostrando que a tendência agora é uma disparada de preço, eu estou bem otimista com relação ao Bitcoin. Isso pode levar mais tempo do que o costume por causa da crise macro que a gente está vivendo, mas eu espero que em algum ponto, ainda em 2013, a gente comece a ver uma explosão de preço do Bitcoin e aí sim, lá em 2024, a gente vai estar bem feliz com o nosso investimento. E se a gente abrir aqui o gráfico diário do Bitcoin, olha que coisa interessante, né? A gente teve esse rompimento dessa linha de tendência de alta, o preço não superou esta linha amarela, esse indicador amarelo que é a média móvel de 50 dias, né? Caiu, rompendo a linha de tendência, o preço deu essa desabada e agora está lateralizando absurdamente, né? Não sai do lugar o preço, cada vez sai menos, a menor volatilidade, menor. Hoje está aqui ridiculamente, não mexe o preço, continua nesses 16.800, mas olha aqui o que está acontecendo. Ele está testando essa linha amarela, a média de 50. E o ponto interessante, pode não acontecer nada, né? Pode acontecer dele sofrer aqui, não conseguir ultrapassar mais uma vez, como aconteceu aqui, mas se a gente romper essa linha amarela, que está nesse ponto, né? Está nos 16.900 dólares, se a gente rompe essa linha amarela, a média de 50, a tendência é o preço buscar a linha rosa, a média móvel de 100, aqui nos 18.200 dólares, tá? Se você voltar aqui no tempo, você vai ver o seguinte, olha o que acontece no rompimento que a gente teve aqui em outubro desse ano. Rompeu e foi testar a linha rosa, chegou até a fazer um falso rompimento aqui, né? Disparou aqui. Se voltar mais vezes, você vai ver a mesma coisa. Ó. Rompimento aqui, por exemplo, em julho de 22, dispara até onde? Até a linha rosa, tá? Esse é um padrão, vocês vão ver sempre que rompe a amarela, tem uma tendência de buscar a rosa, é meio que um padrão. Então, podemos ter surpresas aí no final do ano, dependendo do Bitcoin romper
esta média móvel de 50 dias. Fiquem ligados, quem sabe a gente não ganha um presente atrasado do Papai Noel. E seria aí uma boa entrada no ano de 2023. Mas independente disso, a imagem que eu quero fechar o vídeo de hoje para vocês é essa imagem aqui, tá? Dos ciclos. O ciclo é muito importante. Ele pode estar um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado, não importa. Acontece sempre numa mesma região, tanto o halving quanto os picos, quanto os fundos. E nós estamos numa região de fundo. Então, aproveitem, não fiquem com medo. O medo, ele é irracional, ele te faz errar, né? Ele faz tomar a decisão errada e não é hora de fazer isso. Use a razão que você vai tomar a decisão certa nesse momento.